Mente sã, corpo são. É isso aí. Vamos entender, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes, nós preparamos com muito carinho um VTzinho para você. Dá uma olhada. Você já ouviu o termo mente sã, corpo são? Esse termo significa basicamente que ter uma mente saudável contribui para um corpo também saudável. Por mais que muitos separem a saúde física da saúde mental, é inegável que, quando o nosso estado emocional não está bem, nosso corpo tende a reagir a isso, o que compromete também nossa saúde física. Para alcançar esse equilíbrio, precisamos estar atentos aos sinais que nosso próprio corpo nos apresenta, além de procurar uma mudança comportamental aos poucos. Mas quais são os principais problemas que podem desencadear esse desequilíbrio? Quais os sinais de que o principal problema está na nossa mente e não no nosso corpo? Acompanhe o Bendita Hora de hoje, pois iremos discutir isso e mais. Olha aí, minha gente, que assunto legal, hein? Tá vendo? Sabe que com esse VT eu até lembrei de uma palavra que nós falamos essas semanas atrás aqui no nosso Bendita Hora. Uma palavra até bíblica, né? Eu como padre também tenho que falar. Biblicamente, o nosso Senhor nos ensina que o medo que eu tenho vem me atingir. E vem me atingir de várias maneiras, até no físico. Então, assim, uma preocupação excessiva, uma falta de esperança, um cansaço extremo, certamente, ele atinge a gente e atinge negativamente. Por isso, para a gente falar agora um pouco sobre a questão do dia a dia nosso, né, aquela coisa de como homens e mulheres que precisam enfrentar a vida, como ter uma mente sã e automaticamente um corpo saudável. Será que existe um casamento perfeito? Vamos falar sobre isso? Por isso eu tenho alegria que hoje o nosso programa está mais romântico, mais bonito. Eu acho que mais bonito, mais romântico e mais inteligente. Eu tenho duas grandes convidadas aqui. A minha querida amiga e lindíssima psicóloga, Adriana Severini. Muito boa tarde, Adrianinha. Boa tarde, Padre Marcos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. O senhor sabe que eu amo vir aqui. Gosto de toda a equipe. Fico muito feliz. Você já faz parte, né, dessa seleção que eu falei no começo. Essa é a seleção do Padre Marcos. Muito Escolha obrigada. a dedo. E outra pessoa maravilhosa. Essa não esteve comigo, mas é muito elogiada, muito querida. Eu tive a oportunidade de conhecê-la hoje. Grande. Olha só, a nossa querida Mila Toledo, que ela é profissional de educação física. Mila, muito boa tarde, minha linda. Boa tarde, é um prazer estar aqui também. Terceira vez já que eu venho participar. Bendita Hora, né? Na Bendita Hora é a primeira e eu estou amando a equipe, todo mundo, e eu quero fazer parte da sua seleção. Essa seleção você já faz parte. Você foi aquela que no último minuto eu coloquei você. É mesmo? É Uau! verdade. Então vamos ganhar. Vamos ganhar. Então, olha só, minha gente, o padre começa aqui já, então, fazendo uma pergunta para a nossa querida Adriana Severini. Adrianinha, porque dá para separar, você como psicóloga, ou não dá para separar, uma coisa realmente é um casamento mesmo, da questão, uma mente sã. Como você que trabalha tanto com a questão da psicologia humana, da mente humana, como entender o ser humano, não dá para você fazer a equação, ela não fecha se você só trabalha a cabeça. O corpo, ele também tem que ter um fechamento com isso. É um casamento realmente certo? É um casamento. A gente não consegue separar porque ele é único, a gente é uma pessoa só, é a nossa cabeça e o nosso corpo precisam andar junto. Por isso, às vezes, a pessoa, quando ela entra em depressão, ela tem aquele processo que ela não consegue sair da cama. O corpo dela fica sem energia, ela fica ali prostrada, deitada na cama, assim, ela mal consegue, às vezes, sair para tomar banho. Então, assim, o corpo dela para. Então, você precisa fazer exercício físico. Eu sei que é muito difícil, mas às vezes as pessoas vêm para mim, mas eu estou em depressão, eu não consigo sair da cama. Daí eu falo, mas precisa. Aquele passo que você dá da cama até a porta do seu quarto
é o mais difícil. Depois que você sai dali, começa a ficar mais simples. Então, por menor que seja o exercício físico que você faça, é importantíssimo, porque você começa um caminho e que vai melhorando a sua mente. À medida que o seu corpo vai se exercitando, a sua mente também começa a funcionar melhor. Que legal. Porque a gente tem uma série de hormônios que vão sendo liberados para o nosso cérebro e que isso vai liberando aquela sensação de bem-estar. Para o corpo. Do corpo. E a gente tem aquela sensação de, estou começando a me sentir melhor. Então, por mais difícil, eu sempre falo, se esforça. Vai com um pouquinho de força, um pouquinho de energia que te resta, levanta. Nem que seja para caminhar dentro do apartamento, dentro de casa, é o máximo que eu consigo fazer. Tudo bem, não tem problema, faz isso. Legal, que bacana. Olha aí, gente, tá vendo? E, ô Mila, então, segundo o que a nossa querida Adrianinha está colocando para nós, a pessoa ela pode, então, ter tensões musculares, dependendo também como resultado de uma mente que não está legal, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que recentemente ela teve ela está em luto até agora por causa de um filho que faleceu, e a gente percebe assim nitidamente que logo depois desse baque mental, vamos dizer assim, né, que ela teve, o corpo dela pipocou, ela está o tempo todo com manchas no corpo, a pele fica ressecada aqui em cima, ela começa a se sentir mal. Realmente, essa é uma tensão muscular quando a mente não está legal, não é, querida? A gente fala, o corpo fala, né? A gente consegue fazer leitura da pessoa Sim. através do corpo dela. E as nossas emoções, elas transcendem, né? Através do nosso corpo. E as tensões, com certeza, os problemas emocionais acabam trazendo aquelas tensões aqui, quando você fala que está carregando o mundo nas costas, então a tensão começa aqui, né? Ou as tensões até no corpo como um todo, né? A musculatura não relaxa, né? E também no trabalho, né? A gente trabalhando muitas horas sem prestar muita atenção, ocorrem as tensões musculares na região lombar e também as principais regiões, pescoço, ombro e lombar. Né? Essas são as piores, né? Eu acho que é aquela sensação que quando a gente deita, parece que você não deitou. Parece que você está só encostado, assim, não é aquela coisa de, deitei na cama e vou dormir. Você deita, mas você não tem a sensação de que você está 100% relaxado. E aí o que acontece? A sua cabeça vai indo. E a gente não consegue parar de pensar, porque o seu corpo não relaxa e você não consegue descansar a sua cabeça também. E uma coisa leva a outra, porque eu falo que fica o cachorro correndo atrás do rabo. Exato. Porque o meu corpo não descansa, minha cabeça não descansa, como a cabeça não descansa, o corpo não descansa também. Então nós podemos dizer que primeiro a dar um comando para o corpo é a cabeça. O primeiro. O primeiro é a cabeça. A cabeça é que você que vai praticamente emanar, eu vou usar esse termo, essas energias, né? Todinha para cada célula lá do teu corpo e onde você pode eliminar muitas coisas que às vezes você sente, porque você está tenso, como ela colocou muito bem a Mila. Então, a sua cabeça ela tem que ser trabalhada. Então, nós vamos já ver como trabalhar essa mente e como trabalhar também, Mila, por exemplo, para dar essa descongestionada no corpo. Eu vou usar esse termo, né? Porque a gente fica tenso. Né? Como é que eu faço? Tem hora que eu tenho que dar uma parada. Posso fazer isso trabalhando? Devo fazer em casa? Mas tudo isso você já vai falar para nós também, Mila. Mas a gente também tem um VT aqui que eu acho que agora vem de encontro um pouquinho com isso que a gente abriu aqui. Roda o VTzinho aí, vamos lá. Dores no pescoço após um longo dia de trabalho. Quem nunca passou por isso? A tensão muscular é um problema bastante comum e que costuma ser provocada por fatores emocionais, como estresse e ansiedade, ou decorrentes de problemas posturais que ameaçam a saúde. Se não tratada da maneira correta, pode inclusive ocasionar problemas mais sérios, dificultando movimentos e tornando o dia a dia cada vez mais incômodo. Assim, a dor tensional pode ser consequência tanto de fatores ligados a uma rotina estressante, como de hábitos posturais inadequados. Tais situações provocam a retração muscular como reflexo de sobrecarga física, tensão emocional ou cansaço mental. Por isso, tem se falado cada vez mais em ginástica laboral. Esta é o tipo de ginástica realizada no trabalho.
Mas quais são suas vantagens? Como a ginástica laboral pode afetar o dia a dia do colaborador dentro da empresa? Será que uma empresa perde por não incluir a ginástica na sua rotina? Acompanhe agora o nosso papo e saiba mais. Olha aí, gente, tá vendo? É aquilo que nós já estávamos falando aqui com as meninas. Eu falo assim, as meninas, olha que bacana. Obrigada. Gostaram disso agora, né? Adorei. Vai tirar essa atenção, tira a atenção, não tira? Relaxa. Ainda mais que é mesmo meu aniversário, fica mais... Eu adoro fazer É o mesmo aniversário. aniversário? É, dia 27, Padre Marcos, mais 3 domingos. Por isso que eu digo, o tempo é implacável, chegando. não é, gente? E você fica cada vez mais jovem. Muito obrigada, agora eu fiquei muito Tá vendo? feliz. Você agora tá relaxando, Agora eu tô tá? relaxada, agora eu relaxei Hein, Mila? mais ainda. Fala aí. Certeza. Agora eu tô... Com certeza. Mila, diz uma coisa, é importante hoje as pessoas que trabalham, principalmente nas empresas, ou quem trabalha em qualquer coisa, a gente viu aí as tensões, claro, pode ter a questão da má postura também, porque às vezes a pessoa está com a cabeça legal. Pô, mas vai sentar, senta que nem eu estou sentado aqui mais ou menos, mas senta errado, senta com a coluna baixada assim, e fica muito tempo assim, ou fica muito tempo assim, né, aquela coisa assim meio jogada. Isso também, às vezes a cabeça tá boa, mas o corpo não dá, o corpo também precisa ter uma postura. No trabalho, Mila, é necessário, no dia a dia, quem está em casa, sem horas, tem alguma técnica de exercício que isso possa aliviar as dores? Bom, eu acho que é o seguinte, vamos começar pela postura, tá? A postura. Pela postura. Então, vamos falar das pessoas que estão no escritório, que passam 6, 7 horas aí sentados, né? Então, tem uma recomendação. A cada 1 hora sentado, levante-se e faça algum movimento com as pernas, com os braços, solta um pouquinho para ativar a circulação. Então, isso é muito importante para quem fica sentado. Quem fica muito tempo em pé, né? Galera aí da produção, do backstage, câmeras, fazer algum tipo de alongamento, sabe? Soltar um pouquinho a lombar. Eu posso até mostrar aqui alguns exercícios, tá? E, por exemplo, dona de casa tá lá cozinhando, esquece da vida, fica horas ali sentada, em pé, cozinhando com o abdômen totalmente solto, né? Sim. Então a gente tem que tomar esses cuidados, postura ereta, ombros para trás, sabe? Essa coisa de você estar com o ombro aqui na orelha, eu falo, não pensa que na elegância, numa alteza. Então, puxa o ombro para trás, para baixo. Automaticamente, quando você faz isso, você já ativa um pouquinho o seu abdômen. Então, uma coisa puxa a outra. E essa coisa de sentar, né, tem a questão da ergonomia, né, no trabalho. Os pés têm que estar apoiados no chão. Eu tenho uma amiga minha, fisioterapeuta, especializada nisso, a Adrianinha também. Ela fala muito da importância dos pés estarem apoiados. Então, por exemplo, as pessoas que são menores e a cadeira fica alta e ela fica balançando o pé. Não, apoie os pés. O monitor ele tem que estar mais ou menos na altura do seu olhar para você você evitar ou hiperflexão, hiperextensão, porque esses problemas na cervical da dor de cabeça, você fica... Entendeu? Então, essa coisa, se você ficar muito tempo na tela, você tem que de vez em quando sair, olhar na janela para você relaxar a região dos olhos, tá? A musculatura dos olhos. Então, tudo isso. E uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Respirem, por favor. Nós estamos vivos. O que nos conecta com essa vida é a respiração. E a gente esquece de respirar assim corretamente, então fica aquela respiração curta. Se está estressado, então, e ansioso, a respiração fica aqui. Então, você não oxigena o seu cérebro. E é engraçado isso, falar respira, porque a gente fala, mas se eu não respirar, eu morro. Mas é super importante, porque as pessoas esquecem mesmo de respirar. É aquela respiração curtinha e que você não está relaxando. Então, é isso, de respirar até o fundo da barriga. E daí soltar. E principalmente soltar, porque quando você não solta, você fica com as toxinas. Você não elimina o ar residual, você percebe? Sim. E aí você não tem aquela capacidade de oxigenar mesmo. E aí se você não oxigena seu cérebro, os seus pensamentos, foco, tudo isso você perde eficiência. Então, tá ligado na produtividade. Então, eu tenho até um método que chama Yoga Break, que é meditação, respiração, alongamento para isso. Sabe, para ensinar as pessoas a respirar. Sim. Olha, muito legal, hein? Estou gostando muito da conversa dessas duas damas aqui, viu? Duas damas de ouro, hein, Barbá? Tá?
Mas aqui, eu acho que agora também vem uma questão que depois cada uma vai trabalhando, talvez começando por você. Nós temos um VT que fala, Adrianinha, que a mente, ela também é tão poderosa, a gente sempre ouviu falar isso, que ela também pode nos levar a doenças complicadas. Pode. Não é? Com certeza. E aí, certamente, isso vai acarretar no corpo. Vamos dar uma olhadinha nesse VT que a gente preparou, para a gente entender melhor isso, para jogar a bola para essas duas meninas aí. Vamos embora. Burnout, então, né? os sintomas psicossomáticos são sintomas que, na verdade, são psíquicos, mas que são manifestos no nosso corpo, tá? Então, dores no geral, roxos, né? Até um tempo atrás as pessoas falavam, esses roxos aí no seu corpo é melancolia, né? Você deve estar ansiosa ou angustiada com alguma coisa, né? Também um ditado antigo, morreu de desgosto, né? Adoeceu depois de ter passado por uma frustração grande, por uma decepção grande. Gastrite nervosa, queda de cabelo, unhas, né, quebradiças, problemas intestinais, intestino muito preso ou muito solto. Se herpes, né, aparecimento de herpes, principalmente herpes labial, herpes zoster também, todos esses sintomas podem ser uma manifestação do psíquico que está indo para o seu corpo. Que legal. O que essa profissional falou para nós veio muito de encontro com alguém muito próximo da minha família. A minha irmã, ela anda assim meio abalada, né? Tá acontecendo várias coisas na saúde, na família. E a minha irmã não dorme, minha irmã anda com problemas realmente estomacais, intestinais, tá com uma olheira terrível. E às vezes ela vem conversar comigo, eu percebo que ela emocionalmente ela tá chorosa, chora com facilidade. Então eu como padre, às vezes eu tento dar, como irmão, dar uma palavra, mas a gente percebe realmente, né, Adrianinha, como realmente isso afeta, né? Por exemplo, ela não está conseguindo administrar os acontecimentos na vida dela, que realmente estão difíceis, mas isso está somatizando realmente no corpo dela. A minha irmã está abatida, a minha irmã está ruim do estômago, etc e tal. E que vem exatamente do encontro com isso que essa mulher falou, né? E por mais que você tenha consciência disso, que você saiba que você, por exemplo, está tendo alergias, que está acontecendo isso por uma situação que você está passando, que é emocional, você não consegue controlar. É uma coisa que, assim, não é a consciência de saber que é essa doença, tipo, eu estou com alergias, eu estou com gastrite, é emocional. Então agora eu sei que é emocional, para. Não, você tem que aprender através, por isso que precisa muito da terapia, a controlar todas essas emoções para que ela não te afete fisicamente. Então a gente tem muito que falou, são principalmente doenças gástricas, alergias, dores de cabeça, as herpes que aparecem. A gente tem agora fugiu o nome, quando você tem todas as dores no corpo, que a pessoa não sabe. Fibromialgia? Fibromialgia, me fugiu. A fibromialgia está muito ligada ao emocional. Olha isso. Porque a gente não sabe, são doenças que aparecem e a pessoa não sabe. Daí você começa a ver todo o histórico. E vai piorando a cabeça dela, porque às vezes sempre ligado a alguma coisa que aconteceu. Ela estava preocupada com uma outra coisa externa, daqui a pouco o físico dela fica ruim, aí ela já está, olha como ela está, a mente dela, ela continua preocupada com a questão externa, mas agora somatizou com os problemas que ela já está imaginando que pode ser grave com ela, sendo que o que está acontecendo com ela é o emocional. Exatamente. A gente teve agora mesmo, com a Covid, muitas pessoas, acho que de 25% a 30% das pessoas que tiveram Covid tiveram uma forte queda de cabelo, mas forte mesmo. Sim. E eles não sabem se foi, está fazendo um estudo, se foi efeito da Covid, do vírus, ou se foi o emocional que abalou e daí depois de 2 a 3 meses veio a queda de cabelo. Eu acho que é o emocional. É o emocional, porque a pessoa, assim, o cabelo para de crescer, que tem as 3 fases do cabelo. Sim, sim. Ele parou de crescer, aí o cabelo depois de 3 meses caiu uma parte, boa parte. E aí a pessoa fala, nossa, mas é o vírus ou foi o emocional? Eu, particularmente, vendo os estudos, acredito que foi o emocional. Porque depois de um tempo o cabelo voltou a crescer normalmente. Porque se na nossa cabeça, né, Mila, eu consigo dar um comando, se eu conseguir trabalhar a minha mente de tal maneira para eu falar, isso não está acontecendo comigo, e eu consigo me recuperar,
eu não vou ter aquele problema. Se diz a força da mente é tão grande, o corpo, ele vai responder aquilo que você mesma colocou, Mila, vai responder aquilo que você está vivendo e acreditando na sua mente. Então, por exemplo, a Adrianinha deu o exemplo do Covid, que muito é comum cair a queda do cabelo, ela é mais, então, acho que o emocional, que acaba abalando o físico, né? Com certeza. E assim, tudo bem, é aquela história, sabemos que a atividade física é importante, um dos principais pilares para a saúde, né? Mas isso entra aqui e parece que não... Para você tomar atitude, né? Então, a melhor coisa é fazer o quê? Você começar com metas pequenas, entendeu? Não precisa entrar numa academia, vai fazer uma caminhada, de preferência ao ar livre. Sim, sabe? De preferência ao ar livre. Preferência ao ar livre. Tanta gente paga para levar o pet para passear, vai você levar seu pet para passear. Começa tendo uma vida mais ativa. Vai buscar a comida lá embaixo no iFood, ou então vai até a padaria. Comece com pequenos passos, né? E assim, voltando à laboral, mesmo quem malha, eu já treinei de manhã, e então eu posso ficar o dia inteiro sentado. Não é bem assim. Os estudos estão mostrando que apesar de você praticar atividade física, fazer uma academia ou correr, qualquer coisa, se você fica 6, 7 horas sentado, você não tem uma vida ativa. Você pode não ser sedentário, mas a vida ativa também é importante para esses componentes da circulação, oxigenação. Então, essa coisa do movimento, né? Eu acredito que assim, as pessoas têm que buscar o que gosta. De repente, gosta de dançar, patinar, pedalar. Na primeira vez que eu estive com Covid, foi o pior momento que eu tive, que eu fiquei muito mal. Mas eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Mas o que eu fiz também não me arrependo de ter feito. O quê? Porque é o seguinte, eu estava com o meu corpo muito dolorido, aí eu contrariei aquilo que o meu corpo estava pedindo. Descansa, fica quieto. Eu peguei e comecei a fazer algumas pequenas ginásticas na sala da minha casa. Eu aproveitei que eu estava sozinho, eu comecei a fazer um esforço sobrenatural, mas fiz. Porque era uma maneira de... Eu comecei a acreditar que eu falei assim, essa doença não vai me deixar parado. Eu preciso trabalhar a minha mente e o meu corpo. E isso, para mim, foi uma maneira que eu acredito que foi me ajudando a me recuperar mais rápido. Tá certo? Que eu não recomendo isso, porque tem hora que você precisa repousar o corpo. Sim. Meu corpo estava febril. Às vezes eu estava fazendo flexão de braço com febre, tremendo, assim, ó. Eu não conseguia, eu fazia menos, mas fiz. Bebia muita água, daqui a pouco eu fazia alguma coisa com as pernas. Porque era uma maneira de eu falar assim, a minha mente vai amenizar as dores que eu tenho no meu corpo. Tem um pouco essa coisa também de fazer uma ginástica. Eu não digo nesse caso meu, mas eu estou falando porque você me fez lembrar que a importância de fazer exercícios para você não ficar parado. Senão você vai necrosar ali. Você vai parar tudo. Com certeza. Não, e eu gostei disso, porque é muito importante que você falou das metas pequenas, que às vezes a gente fala, não, eu vou começar e estou empolgada, compro um tênis, não sei o quê, e já vou sair correndo. Daí você corre 100 metros e está lá, daí você desiste de tudo. Não, vamos andar, vou descer de escada e depois eu subo de elevador, eu começo a subir num andar, 2 andares, e não desistir. Porque se você começa com muito gás e daí você desiste. Não desistir. Essa é a palavra, nunca desistir em nada. Sempre você pode. E eu estou conversando com essas duas maravilhosas mulheres, falando sobre exercício físico e exercício também da mente. E não tem para ninguém.